Você está prestes a descobrir o que pode ser uma das imagens mais instigantes já registradas em Marte. Esqueça tudo: os livros de ciência, os fóruns sobre documentos secretos da NASA. Eu te apresentarei a uma formação quadrada, com ângulos retos bem definidos, que apareceu em uma imagem capturada quase sem querer pela NASA, e hoje você terá em primeiríssima mão um vislumbre dessa estrutura. Você entenderá finalmente por que ela chama tanta atenção, o que a ciência tem a dizer sobre ângulos retos na natureza e em que ponto nossa mente pode estar nos pregando peças ao tentar encontrar lógica dentro do universo. A tal imagem foi registrada durante a missão Mars Global Surveyor, que orbitava Marte com o objetivo de mapear toda a superfície do planeta em alta resolução. Em meio a milhares de registros, uma estrutura peculiar se destacou. Um formato quadrado, com bordas aparentemente perfeitas e ângulos retos, características que raramente surgem naturalmente, especialmente em ambientes marcianos, onde as forças de erosão, impacto de meteoros e movimentos geológicos tendem a formar curvas, ranhuras e linhas irregulares. Se a principal fronteira da humanidade é encontrar algo estranho e peculiar, nós tínhamos acabado de cruzar a maior delas. Como era de se esperar, a primeira reação de muitos foi rápida e bem alarmista. Isso é artificial. Afinal, há uma crença quase instintiva de que a geometria, especialmente a simetria e os ângulos retos, são marcas da inteligência. Civilizações humanas construíram com base nessas formas há milênios. Então, ao ver algo semelhante em outro planeta, nossa mente naturalmente conecta os pontos. Se é quadrado, talvez alguém o tenha feito. Mas será mesmo? Vamos tentar responder isso também. O que se sabe é que a ciência tem uma abordagem mais cuidadosa sobre teorias e verdades absolutas. Somos regidos por leis e regras temporárias. Em outras palavras, até que um estudo corrobore com outro estudo e transforme uma teoria em um fato observável, verificável e aplicável, a ciência tende a ser cautelosa. Geólogos planetários sabem que certos fenômenos naturais podem, eventualmente, formar ângulos retos. Eles também sabem que as regras que valem aqui podem não ter grande efeito em outro lugar. Se olharmos para a própria Terra, veremos que até mesmo ela possui falhas geológicas que, por coincidência de forças tectônicas, já formaram cruzamentos de 90 graus raros? Sim, impossíveis? Não. Em Marte, onde já há evidência de antigos fluxos de água, esses elementos naturais poderiam, ao longo de milhões de anos, esculpir estruturas que se aproximam da simetria, especialmente se houver envolvimento de processos de erosão seletiva, rachaduras na crosta marciana ou mesmo colapsos de estruturas subterrâneas. Ainda assim, o que torna essa imagem tão fascinante do ponto de vista científico é o grau de perfeição aparente. Muitos começaram a tratar a imagem com softwares de realce, aumentando o contraste, delimitando as bordas e aplicando filtros que acentuam a simetria. E foi aí que o quadrado ficou ainda mais convincente. A tecnologia, ironicamente, acabou alimentando as teorias mais ousadas. Seria isso uma construção? Um portal? Um marco de alguma civilização antiga que desapareceu? Vamos voltar um pouquinho no tempo e acompanhar como a missão Mars Global Surveyor, lançada em 1996, explica o inexplicável. Quando lançada, ela se tornou o maior referencial de como estudamos e deveríamos estudar Marte. Diferente das sondas anteriores, ela não tinha como objetivo apenas fazer passagens esporádicas pelo planeta vermelho. Seu plano era claro: entrar em uma órbita polar estável, sobrevoando os polos e permitindo uma varredura sistemática de toda a superfície marciana. Isso significa que enquanto Marte girava em seu próprio eixo, a sonda passava de norte a sul, escaneando faixas longitudinais completas. Com o tempo, essas faixas se acumulavam como tiras em um rolo de filme, construindo um mosaico de imagens de altíssima resolução. Essa técnica, conhecida como mapeamento orbital em órbita polar, permitiu que a NASA começasse a montar uma visão quase completa e incrivelmente detalhada do planeta. E essa visão era vital por um motivo estratégico: a preparação para futuras missões de pouso. Afinal, escolher o local onde uma sonda aterrissará é uma decisão crítica. É preciso garantir a segurança do pouso, mas também maximizar o retorno científico. Com o Mars Global Surveyor, tornou-se possível analisar a geologia, a topografia e até padrões climáticos locais com uma precisão jamais vista até então. Mas o verdadeiro trunfo da missão estava na câmera que ela carregava, o MOC,
capaz de registrar imagens com resolução de até 1,5 metro por pixel. Para comparação, as imagens anteriores da superfície de Marte muitas vezes se limitavam a dezenas de metros por pixel. Pode não parecer muito, mas acredite, isso realmente mudou as coisas. Mudou tanto que Marte passou a ser considerada uma musa para a NASA. Novas fotos chegavam, novos dados eram gerados e mais estudos foram conduzidos. É inestimável o valor dessas fotos. É a prova de que uma imagem geralmente vale mais que 1000 palavras. Ou seja, com o MOC, os cientistas começaram a enxergar Marte com outros olhos. Crateras, leitos secos de rios, dunas, vales e encostas passaram a ser estudados com o tipo de detalhe que antes era exclusivo das observações terrestres da Lua. Não demorou para que essas imagens começassem a revelar muito mais do que a comunidade científica esperava. Estruturas geológicas com formas intrigantes, rastros que sugeriam antigos cursos d'água, depósitos de sedimentos com padrões semelhantes aos encontrados em ambientes aquáticos na Terra. Tudo isso indicava um Marte muito mais ativo e potencialmente habitável em um passado remoto. Esse novo olhar sobre o planeta mudou completamente a narrativa da exploração marciana. No entanto, junto com os avanços técnicos, vieram também os equívocos e as especulações. A enorme quantidade de dados gerados pela Mars Global Surveyor também passou a ser examinada pelo público, entusiastas do espaço e caçadores de anomalias. Com imagens de alta resolução disponíveis para qualquer um com conexão à internet, surgiram teorias das mais diversas estruturas artificiais, padrões geométricos, supostos vestígios de construções. E mesmo que a ciência fosse rápida em apresentar explicações naturais para a maioria dessas observações, a imaginação popular seguiu alimentando o mistério. Isso, de fato, sempre acontece. Essas explicações são apressadas, às vezes sem nenhum polimento e complexas demais, servindo apenas para alimentar conspirações. O que parece ser difícil de entender rapidamente se torna parte de um plano oculto. E assim, sem mais nem menos, teorias foram lançadas para dentro do imaginário coletivo, como se entusiastas do universo necessitassem de empurrões neste sentido. Mas veja bem, é importante deixar algo bem claro aqui. Como essa democratização dos dados espaciais transformou o papel do cientista. Agora, ele não é mais o único a olhar para as imagens e tirar conclusões. Ele precisa também reagir às interpretações do público, muitas vezes corrigindo percepções equivocadas, mas sem desvalorizar o entusiasmo legítimo que esses dados despertam. Afinal, o que a missão Mars Global Surveyor realmente fez foi reacender a curiosidade global por Marte. E isso tem valor por si só. Eu não sei quão familiarizado você está com esse momento histórico, mas durante muito tempo, a humanidade só tinha olhares para o planeta vermelho. Era a nossa maior cobiça, nossa maior obsessão, e com o passar do tempo, isso foi se perdendo. E junto, o interesse público tanto limitou a geração de novos dados, o incentivo tecnológico e a expectativa de que informações relevantes sobre nosso passado e, quem sabe, futuro, fosse gerado a partir do estudo de Marte. Mas as fotos registradas pelo MOC mudaram isso. Outro ponto marcante da missão foi a identificação de variações sazonais na superfície. A câmera do MOC conseguiu capturar mudanças que ocorriam ao longo dos ciclos marcianos, revelando que o planeta está longe de ser completamente inerte. Havia movimentos, deslocamentos de areia, o avanço e recuo de depósitos de gelo seco e até possíveis rastros de água salgada escorrendo pelas encostas durante o verão marciano. Esses fenômenos alimentaram as discussões sobre a habitabilidade do planeta de forma muito mais fundamentada. Ao mesmo tempo, os dados coletados pelo Mars Global Surveyor também ajudaram a construir modelos geofísicos mais precisos do planeta. Com o auxílio de outros instrumentos a bordo, como o altímetro a laser e o espectrômetro, foi possível traçar mapas de elevação com precisão centimétrica e identificar a composição de diversos minerais presentes na crosta. Isso forneceu pistas importantes sobre os processos de formação do planeta e até mesmo sobre sua atividade vulcânica antiga. O sucesso do Mars Global Surveyor estabeleceu um novo padrão para as missões seguintes. Ele provou que, com planejamento orbital inteligente e instrumentação adequada, era possível estudar um planeta inteiro com profundidade sem sequer tocá-lo. E talvez mais importante do que isso, mostrou que as descobertas mais significativas nem sempre vêm de uma grande revelação.
mas sim do acúmulo consistente e sistemático de dados. Imagem por imagem, faixa por faixa, a missão construiu uma base sólida sobre a qual repousam praticamente todas as investigações recentes sobre Marte. E foi exatamente nesse mar de dados que surgiram imagens como a da estrutura quadrada. Um pequeno detalhe entre milhões de pixels, capturado por uma missão com foco científico legítimo, mas que acabou ganhando vida própria na cultura popular. A Mars Global Surveyor mudou a forma como vemos Marte, e de certa forma também como vemos a nós mesmos. Perdão se soou meio filosófico ou muito exagerado. Não é a primeira vez que captamos imagens importantes através de sondas, mas nenhuma imagem até hoje teve tanto impacto e importância. Nem mesmo a imagem capturada pela sonda Viking em 1976, sabe o CEP? Uma região marciana chamada Sidônia, onde uma formação rochosa lembrava, de forma perturbadoramente precisa, um rosto humano. Tinha olhos, nariz, boca e até o contorno de um crânio. Todo mundo queria saber o que aquilo realmente significava. Manchetes proclamavam a possível descoberta de uma escultura alienígena em Marte. A NASA tentou conter a euforia, explicando que se tratava apenas de um jogo de luz e sombra sobre uma colina irregular. Mas a semente da dúvida já estava plantada. Lembra que eu disse que o interesse pessoal não combina com explicações muito complexas? Isso foi o combustível necessário. O pior é que a razão pela qual tanta gente acreditou estar diante de um rosto em Marte é mais profunda do que parece. Não era apenas fruto de uma imaginação fértil ou de uma dificuldade de compreensão. O fenômeno psicológico por trás disso tem nome. E vocês, meus amigos, já devem ter ouvido falar dela. O nome é estranho, mas pode chamar de pareidolia. Então, antes de acusar alguém de ser conspiracionista, talvez seja mais saudável verificar se você alguma vez não olhou para o céu e viu um cachorro entre as nuvens. Isso pode acontecer com qualquer um. Sua mente sempre encontrará formas criativas de dar sentido ao que aparentemente não tem nenhuma lógica aparente. E isso não é apenas uma conclusão precipitada. Esse é um canal de ciência, afinal de contas. Mas voltando a Marte, cuja superfície acidentada, crateras, encostas e rochas esculpidas pelo tempo, acaba se tornando um alvo fácil. Quem aí já viu as orelhas de um coelho nas crateras da Lua? É isso mesmo, isso não é loucura, é pareidolia. Em meio à vastidão desértica e ao cenário monocromático, qualquer irregularidade mais simétrica ou contraste de luz mais marcante se transforma na mente humana em uma figura familiar. E quando o assunto é familiaridade, nada é mais reconhecível para nós do que o rosto humano. Então, sem nenhuma surpresa, o tal rosto de Sidônia ganhou força durante décadas, mesmo após a NASA divulgar imagens mais nítidas tiradas por sondas posteriores através da própria Mars Reconnaissance Orbiter, mostrando que o suposto rosto era apenas uma colina com sombras estratégicas. Muitos continuaram acreditando que havia algo mais ali. Alguns afirmaram que os alienígenas sabiam que estavam sendo observados e rapidamente cobriram a estrutura com poeira para despistar. Outros foram além, sugerindo que o rosto seria um marco deixado propositalmente para que, um dia, os humanos o encontrassem. Esse tipo de crença não é apenas motivado por fantasia. Existe um componente emocional poderoso envolvido, a esperança de não estarmos sozinhos. Ao enxergarmos rostos em Marte, estamos, no fundo, projetando nossa própria imagem sobre um planeta distante. Buscamos humanidade no inóspito. É uma tentativa de se conectar com o desconhecido, de tornar um ambiente alienígena mais compreensível e menos assustador. É também um impulso narrativo. A ideia de um rosto esculpido em pedra, olhando para o céu marciano, cinematográfica, carrega o peso simbólico de uma civilização perdida, de uma mensagem que atravessou milênios esperando por nós. Mas há um ponto que devemos sempre levar em consideração. Quanto mais você manipula uma imagem, mais você impõe sobre ela aquilo que quer ver. Um fenômeno psicológico conhecido como pareidolia entra em cena de novo. É a nossa tendência a identificar padrões significativos em informações visuais aleatórias. É o mesmo mecanismo que nos faz ver rostos nas nuvens, animais nas manchas da parede ou até figuras em montanhas distantes. Nosso cérebro é um verdadeiro viciado em encontrar sentido onde talvez não exista nenhum. É importante lembrar que a estrutura em questão não tem dezenas de metros de altura. Estamos falando de uma formação com apenas alguns quilômetros de extensão.
algo pequeno em termos planetários, mas grande o suficiente para despertar a imaginação. E claro, imagens tiradas a centenas de quilômetros de altitude podem esconder detalhes fundamentais. Uma sombra pode parecer uma borda, uma rachadura pode parecer uma linha contínua, e uma curva leve pode, com o ângulo certo, parecer um canto reto. As missões atuais são o resultado de décadas de observação acumulada. Cada imagem, cada mapa topográfico, cada dado espectral contribui para montar o quebra-cabeça de Marte. Quando os cientistas decidem enviar um rover, como o Perseverance, para uma determinada região, eles estão apostando que aquele lugar específico pode oferecer respostas sobre os processos químicos e biológicos que moldaram o planeta. E mesmo que o foco primário seja sempre a astrobiologia, existe margem para incluir pontos de interesse secundário como uma formação geométrica incomum dentro da missão, desde que os custos e riscos permitam. É aí que a curiosidade pública pode indiretamente influenciar as decisões. Quando imagens virais ou interpretações populares geram volume suficiente de atenção, isso pode resultar em novas análises, revisões de dados antigos e, eventualmente, propostas de investigação mais detalhada. O papel da pressão pública não é trivial. Em várias ocasiões da história da ciência, o fascínio coletivo por um fenômeno serviu como catalisador para novos estudos. No caso de Marte, com tantas missões ainda por vir, o espaço para incorporar esses elementos visuais provocativos em missões reais está mais aberto do que nunca. Existe também um componente estratégico, missões para investigar locais com aparência de artificialidade, mesmo que os cientistas já desconfiem que a origem é natural, têm enorme potencial de engajamento. Elas alimentam o interesse do público, geram manchetes, atraem investimentos e inspiram futuras gerações de cientistas. Quando se trata de justificar orçamentos bilionários, a capacidade de cativar a opinião pública é um fator importante. E o mistério, sem dúvida, é um dos ingredientes mais eficazes. Apesar disso, há limitações técnicas muito claras. Localizações em terrenos íngremes, áreas com alto risco de falhas mecânicas ou regiões onde não é possível garantir energia solar contínua para os equipamentos simplesmente são descartadas. Não importa o quanto um local possa parecer interessante visualmente. Se ele compromete a missão, ele está fora. É por isso que, muitas vezes, locais intrigantes à distância acabam sendo apenas observados por mais tempo, até que se descubra uma forma segura de alcançá-los. Outro ponto importante é a miniaturização das formações. Muitas das supostas anomalias têm apenas alguns metros de extensão. Para serem analisadas com precisão por uma sonda, seria necessário pousar muito próximo, o que aumenta os desafios de navegação e de coleta de dados. Em alguns casos, formações que parecem incríveis nas imagens orbitais se revelam insignificantes quando vistas de perto. A diferença de escala entre o que é observado do alto e o que está realmente no solo é um obstáculo que a ciência ainda precisa contornar com mais eficiência. Mesmo assim, a expectativa de que, um dia, possamos andar com um robô por dentro de uma estrutura quadrada marciana ou posicionar uma câmera dentro de uma fenda simétrica enigmática permanece viva. E não é só questão de desejo popular. A ciência sabe que muitos dos grandes avanços começam justamente na investigação das exceções, das anomalias, dos detalhes que destoam do padrão. O inesperado é, muitas vezes, o motor da descoberta. É ele que nos move adiante, seja para dentro de mais um mistério ou para mais perto de uma explicação plausível. A possibilidade de que uma formação quadrada seja um simples acidente geológico não diminui seu valor. Se for natural, ela ainda poderá ensinar muito sobre o comportamento das camadas rochosas, a dinâmica dos ventos marcianos ou os vestígios de antigos fluxos de água. Se for artificial, estaríamos diante da maior descoberta da história da humanidade. Em ambos os casos, a ciência sai ganhando. E enquanto houver dados a serem processados, imagens a serem analisadas e terreno marciano por explorar, a chance de que um dia essa estrutura seja visitada permanece no horizonte. Em um planeta onde cada sombra pode esconder segredos milenares, até um simples quadrado pode virar o centro de uma revolução científica. Talvez seja só uma rocha, talvez um recado perdido no tempo. Enquanto não pisarmos ali, a dúvida continua. E é ela que mantém nossa curiosidade viva. Se um dia pisarmos exatamente neste local, o mais prudente, no entanto, não seria constatar exatamente do que se trata, se é natural ou não,
Eu acredito que nossos olhos automaticamente tomam decisões científicas sem o rigor científico. Mas além das imagens, dos dados e dos estudos, existe algo surpreendentemente inexplicável sobre um objeto construído por seres inteligentes. É difícil de explicar, e talvez não precisemos. É aquele lance de antes, é uma sensação que vale por 1000 palavras. Quando batemos o olho, reconhecemos imediatamente.